prato típico da nossa cultura, apesar de ser de origem portuguesa. Apreciado principalmente no estado de Pernambuco, ele também é bastante conhecido aqui em Minas Gerais. Espero que vocês já estejam de estômago cheio, porque o Produtora de Notícias de hoje é sobre escondidinho. A ideia é simples, um delicioso recheio escondido dentro de uma massa. Com essa receita, o prato ficou conhecido no Brasil como escondidinho. Sua origem, no entanto, é um pouco controversa. Alguns acreditam que a receita tenha sido criada em Pernambuco, por ser feito de 3 ingredientes marcantes da culinária de lá. Para outros, o prato tem origem portuguesa, já que foram os lusitanos que trouxeram ao país a técnica para dessalgar a carne seca, que vem acompanhado com purê de mandioca na receita original. Mas, com o passar do tempo, o prato foi ganhando novas versões e ficou conhecido não só no Nordeste, como apreciado nos bares e botecos de todo o Brasil. E para sabermos um pouco mais sobre esse prato típico da culinária brasileira, a gente vai conversar com a Ana Carolina, que está cursando o último período de gastronomia. Para quem não sabe, o que é exatamente o escondidinho? Bom, o escondidinho ele é um prato à base de mandioca e carne de sol. O porquê desse nome? Por ser uma massa, assim, e a carne fica escondida nessa massa. Ele tem origem nordestina. O pessoal diz que é típico de Pernambuco, mas muita gente diz que ele também pode ter vindo de Portugal ou até mesmo da África. O pessoal hoje em dia usa ele como prato principal e até mesmo como comida de boteco nos bares. E quais são os principais ingredientes? No recheio já usa-se frango, camarão, bacalhau, linguiça, até mesmo uma opção para os vegetarianos, com saladas, vegetais e queijo. E é muito complicado de se fazer? Não, o prato é bem tranquilo. Dura em torno de 50 minutos, dependendo do recheio que vai ser feito. Se for um prato mais simples de legumes, rapidíssimo fica pronto. Enfim, você cozinha a mandioca, após triturar, você mistura na massa requeijão e, dependendo da região, usa-se vários queijos. Alguns usam cottage, o coalho, o parmesão e até mesmo a mussarela. Da carne é basicamente o tempero, ou se for o peixe, também de salgar o peixe, o bacalhau no caso, a carne de sol também de salgar e literalmente montar o escondidinho e levar ao forno. Receita bem simples de fazer. Difícil alguém não gostar desse prato. Para os que não comem carne vermelha, podem substituí-la por frango, peixe ou até camarão. E se você é um daqueles que está sempre brigando com a balança, não precisa ficar só na vontade. Apesar de serem bem nutritivos, existem algumas alternativas para quem não quer sair da dieta, como o escondidinho vegetariano. E nós viemos aqui no bar Procopom, que é um especialista em pratos típicos, para conferir de perto como é feito o escondidinho. Agora a gente está aqui com a Silva, que é nutricionista aqui do bar, para saber um pouco mais sobre o escondidinho. Silva, como que foi participar para vocês desses festivais gastronômicos? O Procopom, ele participa do JF Sabor desde quando foi lançado. Começou o JF Sabor ser lançado aqui pela Brasel em 2001 e desde então, a gente já está entrando no 12º ano, nós participamos de todos os JF Sabor. E o primeiro que foi lançado em 2001 foi o Escondidinho Mineiro, que é o que a gente vai estar preparando daqui a pouco, que foi um prato lançado com carne seca e ele leva molho de tomate, picadinho de cebola e tomate, um purê de batata, 4 queijos, cheiro verde para enfeitar. Então é um prato assim, diferente, porque se formos olhar mesmo, todos os escondidinhos, eles são com mandioca e o nosso é feito com purê de batata. Então uma receita mais aminerada e bastante saborosa. E aí já existia no cardápio ou vocês criaram especialmente para o festival? Não, ele foi criado exclusivamente para o JF Sabor e desde então foram criados mais 8 opções de sabores e eles estão no cardápio até hoje. Então, dentre eles, nós temos filé mignon, carne de sol, maçã de peito, peito de frango, o próprio escondidinho de carne seca, camarão, lombo de porco. Então, todas essas, apesar do carne seca ele ter sido o pioneiro, todos eles têm uma excelente vendagem até hoje. Então criou essas outras opções justamente para agregar mais valor e dar mais opções ao cliente. Mas todos eles têm uma excelente vendagem, principalmente o escondidinho de filé,
que é o que o pessoal mais gosta. E como que o escondidinho é servido aqui no bar? Bom, ele é preparado separadamente, só que aqui ele é servido em uma pedra. Então vai a camada, o molho com a carne nessa pedra e ele é recoberto com purê gratinado. Então os garçons, eles servem a francesa e ele é um prato que não acompanha arroz, mas nós temos 12 opções de arroz no cardápio que podem ser vendidos separadamente acompanhando o escondidinho. O Jefferson, que é o cozinheiro do Procopom, vai mostrar pra gente como fazer o escondidinho de carne seca, que é uma especialidade da casa. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E agora vamos para a parte difícil, onde eu vou ter que experimentar o escondidinho para ver se realmente ficou uma delícia.